Olá, CJ. Aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício E4 no curso de MS Project. Vejo que você ainda não segue as regras de nomeação do arquivo. Você colocou o nome do seu projeto, mas, por exemplo, aqui temos as regras de nomeação e você ainda não segue. Enfim, vamos começar mais uma verificação. Então, a partir desse exercício, toda vez que abrirmos seu arquivo, vamos receber essa mensagem indicando que você provavelmente criou links dinâmicos no seu projeto, devido à criação da Hammock. Essa mensagem pergunta se eu quero ou não manter esses links. Nesse caso, eu vou manter. Nessa etapa do seu projeto, nós estamos interessados em verificar se os passos que você criou estão de acordo com o livro base e o guia de exercícios. Se você definiu as restrições das datas, das atividades, estimou a duração, lembrando que anteriormente você já fez todo esse planejamento das atividades e a relação entre elas, que inclusive foi o sequenciamento das atividades. Já estou vendo aqui, por exemplo, monitoramento e controle não tem predecessora nem sucessora. Então isso já é uma pendência do exercício anterior. Você não definiu, por exemplo, o início nem o fim do projeto ou uma outra etapa. Isso aqui é uma intermitência do project. Vou clicar no outro passo e voltar. Então você não definiu o sucessor nem o predecessor dela. Isso já é uma pendência. Vamos ver aqui. Então, monitoramento e controle está faltando. Aqui também, você não fez a pendência que foi solicitada. Você deixou no Task Name Form. Era para mudar para o campo Notes. Então, não adianta eu ficar aqui analisando e verificando o seu exercício se você não verifica em casa e faz e corrige as pendências que foram deixadas. E aí você vai acumular essas pendências para o próximo exercício, no caso o E5, onde vamos começar a falar sobre recursos. E aí você vai inserir no project as limitações de recursos. Então, se eu não tiver com essa parte muito bem trabalhada no seu projeto e entendida, você vai passar a ter dificuldades lá nos próximos exercícios. Então vamos começar. Vou começar verificando seu passo 6, duração mais calendário. Vou ver a sua tabela de indicators ABS type. Então, ok. Aparentemente está ok aqui. Vejo que você definiu a duração das atividades. Vejo que não tem nenhum ponto de interrogação aqui na duração.
links dinâmicos. Você colocou aqui o monitoramento controle. Então foi provavelmente por isso que você não definiu lá o predecessor e sucessor de monitoramento controle. Você não definiu nenhum deadline e nenhuma data de restrição. Inclusive, eu vi lá no seu campo, mas você não deve ter dado o título. Então aqui seria tipo de restrição. Aqui seria data de restrição. E aqui seria data limite. Então, se esqueceu esses três aqui, fica com pendência para você. Então, se também o calendário utilizado, você aparentemente fez e definiu definiu compensado 6 dias para essa atividade e não definiu para as outras. Você tem que definir para todas as atividades. Para todas as atividades, pacote de trabalho, calendário utilizado, que você não está usando nenhum. E você dá 95 dias, que 95 dias em um calendário dá 95 dias. 95 dias em calendário com final de semana, feriado e outras final de semana, feriado, pode dar mais de 95 dias. A execução dá 95 dias, mas se eu contando com os feriados de finais de semana, provavelmente vai dar mais que isso aqui. Então ficou faltando se definir a data limite. Se definiu apenas uma data de restrição e o calendário utilizado aqui. E você não precisa sequenciar monitoramento controle, porque ele foi a sua RAMOC, um link dinâmico. Vamos ver o que você definiu aqui, escreveu no campo Notes. Você escreveu alguma coisa do seu dicionário, mas precisaria de mais informações, como aqueles que eu já falei nas correções anteriores. Então, o campo Indicators indica que você botou o campo Notes aqui, escreveu, indica calendário e indica uma restrição aqui. Estou percebendo que você não criou as atividades recorrentes que são solicitadas. Então, por exemplo, você não criou aqui. Então, vou botar aqui reunião. Por exemplo. E aí você teria uma atividade recorrente. Estaria marcada aqui. Reunião marcada todas as segundas-feiras. Se não criou, fica com pendência para você
E aí, após você criar esta atividade recorrente, você teria que voltar no seu passo 5 e sequenciá-las. Tá? Não é sequenciar o monitoramento controle, não. Sequenciar as reuniões. Sequenciar as reuniões. Então, eu vou voltar aqui para o passo 6, vi que você não fez. Eu vou deletar. Então, vou verificar se você criou os calendários que foram solicitados. Você criou calendário, cópia. Então, neste calendário nacional compensado, você deveria aqui neste feriado definir a hora aqui onde ele apenas trabalharia na parte de tarde, não teria a parte de manhã. Então você não definiu isso. Peço para você verificar no guia e ajustar isso aqui. Qualquer dúvida, coloque na sala de aula correspondente. Então ficou faltando esse detalhe e fica essa pendência para você. Aproveitando, anote o número 32. Então vamos ver seu próximo passo. Passo 7. Então, verificando aqui a tabela. Tag 18. Tag 17. Deadline é a data limite. Então, ok, apenas o bastante type, tipo de restrição, bastante date, data de restrição. E aí faltou aqui início tardio, início prévio, final, você não botou, mas a gente pede para colocar como título. Dá ok, clicar. Então vamos ver seus campos aqui. Você colocou as fórmulas. Ok. Ok também. Então, vejo que você alterou aqui. Conforme solicitado. Agora sim, agora dá para ver. Você alterou
o campo para contato do lado direito, ok. Então aqui você acabou não usando as cores que a gente solicita, né? Folga livre, cor verde e folga total rosa. Você acabou não utilizando. Então peço atenção para você ver essas pendências aqui nessas configurações no estilo da barra. Vou dar OK. Aqui inclusive monitoramento controle, que é uma Hammock, a gente pede também para colocar na cor verde. Então mais uma pendência dessa configuração. Então ainda aqui verificando as configurações. Status date, corrente date OK. Aqui já vi. OK. Então, aparentemente aqui você não fez essa pré-configuração que a gente pede também, que é para usar os três aqui: mês, semana e dia. Tem outras configurações aqui, principalmente no dia, que eu acho que é assim, mas eu peço para você conferir no seu guia de exercício. Então, você não fez essas configurações, o ano não é assim, com certeza. Bem, fica faltando essas configurações aqui, ficam com pendência para você. Então, vamos para o próximo passo. Cronograma de projeto org. Então vamos ver aqui sua tabela. Ok. Deixa eu conferir aqui. Agendamento. Número 13. Ok. Então vamos verificar aqui seu campo, se você fez conforme solicitado, colocou a fórmula. Ok. Vamos ver os elementos gráficos. Então você definiu aqui. Muito bem, você definiu inclusive cores bem parecidas aqui. Ele ter, por exemplo, botado uma vermelha e outra azul. Mas se você preferir também, você pode definir essa cor que você selecionou. Então, você aprendeu aqui a com formas criar indicadores gráficos dentro do seu projeto. Então, vamos para o próximo passo, base contratual. Então aqui você seguiu a configuração, apesar de estar um pouco forte aqui o vermelho, mas ok, isso fica a gosto. Consigo ver a sua linha de base, vamos ver se você salvou ela. Então está aqui aparecendo a sua linha de base, salva. No último dia 21.
Ok, se você quiser salvar ou copiar dados, você pode vir aqui. E aí você, por exemplo, você fez uma alteração no seu projeto, mas você não quer perder sua linha de base 1, na verdade, sua linha de base, você pode salvar ela para uma linha de base 1, 2, 3, e aí vai perguntar se é o projeto inteiro ou só apenas as atividades selecionadas, enfim. Eu posso criar apenas, salvar apenas um campo. Por exemplo, início e fim para outro, ou então eu posso salvar o campo da minha linha de base no início e fim. Isso é importante, porque eu estou falando isso, porque depois você vai salvar outras linhas de base no seu projeto, linha de base, no caso 1, que seria a sua segunda, né? A 2 e assim sucessivamente, e vai compará-las depois. Então, a minha linha de base 1, quando eu não tinha restrição, depois quando forem incluídas mais restrições, e assim você vai comparar conforme o que mudou no seu projeto. Então, fico com as pendências que foram ditas aqui na correção. Anote mais um número de controle, o número 59 e o número 1. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, Sidney, coloque na sala de aula correspondente. E se preferir, se quiser, entre em contato, a gente marca alguma coisa via Skype. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.